Uma boa noite a todos vocês. Que Deus abençoe nessa noite. Que Deus esteja perto de você e esteja aí com você em todo o tempo. E nós estamos começando nessa noite nosso estudo da Bíblia, nossa aula. E eu fico muito feliz em poder estar aqui com você, te encontrar para estudarmos um pouquinho a palavra de Deus. Bom, vamos orar a Deus nesse momento? Se você puder fechar os olhos, vou pedir para o professor Emanuel orar conosco e para nós começarmos o estudo da palavra. Senhor nosso Deus, nós te somos gratos, Pai, porque mais uma vez estamos aqui para estudar a tua palavra. Te convidamos a estar presente, Senhor, para que através da tua palavra, Senhor, a Bíblia Sagrada, o Senhor fale conosco. Esteja com cada um que está em seus lares, o confortando através, Senhor, desta mensagem, deste estudo. Nos abençoa, Senhor, com a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Emanuel. Muito bem, nós vamos visitar vários textos da Bíblia hoje, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, vários textos. E eu vou pedir a ajuda de vocês, para vocês ajudarem aí na leitura da palavra. A gente vem crescendo, né, no estudo da Bíblia, na compreensão da palavra, a cada semana você também está recebendo aí o resumo, das aulas, e hoje não vai ser diferente o estudo da palavra de Deus, sempre fundamentado na Bíblia. Nós sempre vamos fundamentar nas Escrituras o estudo da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que tem que responder às nossas perguntas, às nossas inquietações. Hoje, nós vamos lembrar de algumas leis que tem na palavra de Deus. Vocês sabem que no nosso dia a dia nós temos várias leis, né? É, Meu filho saiu com o meu carro esses dias e daqui a pouco, uns dias depois, eu recebi uma notificação que ele estava com o carro a 20%, com velocidade superior a 20% a permitida. Mas as leis de trânsito são para nossa proteção e para proteção do outro também. Imagina o nosso trânsito, né, no dia a dia, pegando beira-mar, aquela rodovia 401, que vai para o túnel ali também, que vai para o sul da ilha, ou a própria expressa. Imagina sem as leis de trânsito, como seria o dia a dia no trânsito? Tem outras leis? Tem. Tem a lei da gravidade. Esses dias, alguns dias atrás, eu vi uma notícia de um rapaz que brigou com a namorada num apartamento, não lembro o andar que ele estava, mas ele estava alto no prédio e ele saiu na briga, ele saiu para a sacada e começou a escalar a sacada. Teve um fim muito trágico, porque a lei da gravidade ela existe, né? E esse menino teve um fim trágico, porque desrespeitou a lei da gravidade. As leis, elas são para nossa proteção. Por exemplo, as leis civis. O mundo tem as leis civis, né? Então, se uma pessoa matar, roubar, ela vai ter consequências sérias na sua vida, porque as leis estão em vigor. E na palavra de Deus também existem muitas leis. Existe lei de saúde, existe lei de higiene, existe lei até orientação, né? Leis para como construir a casa e se a casa aparecer, e se nas paredes da casa aparecerem algumas manchas, a Bíblia fala o que poderia ser e quem deveria ser chamado. Algumas noções assim de engenharia na construção da casa, da residência também. É, e tem uma lei na Bíblia, né? Tem uma lei muito interessante que é a lei dos sacrifícios que deveria ser trazido, eu já mencionei algumas vezes aqui, ser trazido um cordeiro de 1 ano de vida. Esse cordeiro, já vou ampliar aqui, ele representava Jesus, que viria no futuro. Então, esse cordeiro morria, e o sacrifício era às 9 da manhã e às 3 horas da tarde, o sacrifício do cordeiro, de manhã e de tarde. E haviam regulamentações, né, leis
sobre essa questão dos sacrifícios, a lei dos sacrifícios, a lei, a gente pode falar assim, a lei dos cordeirinhos, porque eles deveriam ter um ano de vida, não ter nenhuma mancha, e eles eram oferecidos de manhã e de tarde em sacrifício, lembrando o Cordeiro ou projetando, né, pela fé, o Cordeiro de Deus que viria. Uma outra lei que tem na palavra de Deus, a gente já falou das leis da saúde, a lei da higiene, e tem, tem leis também de alimentação na palavra de Deus. E Deus deixa claro sobre alimentos, quais devem ser utilizados, quais não. E nós vamos ver aqui em algum momento também do estudo as leis sobre alimentação. E também tem na palavra de Deus a lei de Deus. Tem a lei de Deus, a lei que foi escrita, e nós vamos ver daqui a pouquinho já, que foi escrita, e ver o texto, né? Que foi escrita pelo próprio dedo de Deus, a lei de Deus que foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Em toda a Bíblia, nós encontramos a lei de Deus, ou os preceitos de Deus, é uma outra linguagem que a Bíblia usa, ou mandamentos de Deus. É tudo a mesma fala, né, a mesma linguagem para o mesmo assunto, a lei que foi escrita pelo dedo de Deus. Davi, ele fala bastante sobre a lei de Deus. E eu quero ir com você num texto da Bíblia agora que é bem interessante, que é o Salmo, capítulo 111, verso 7 e verso 8. Se alguém quiser ler o texto da Bíblia, é o Salmo 111, está na metade da Bíblia ali, o verso 7 e o verso 8. Vamos lá, 111, 7 e 8, né? Isso. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Muito obrigado, Emanuel. Olha o texto bíblico. Esse é o primeiro salmo que Davi, um dos salmos que Davi fala, né? Então fala assim: olha, a lei de Deus, as obras de sua mão são verdade e justiça. E a lei de Deus tem a ver com verdade, tem que a ver com justiça, e a lei de Deus é a própria essência do caráter de Deus. Agora, o verso 8 que o Emanuel leu e nós acompanhamos aqui, fala assim que esses preceitos, eles são estáveis para todo o sempre. Então, é algo que é eterno. Davi também escreveu no Salmo 19, o verso 7 e 8. Tem a Bíblia aí? Vamos lá? Salmo 19, um pouquinho para trás de onde a gente leu, o verso 7 e o verso 8, vai falar de como é a lei do Senhor de Deus, o povo que obedece à palavra de Deus, o povo que anda com Deus. Como que é a lei do Senhor? Verso 7 e verso 8. Se tiver alguém que queira ler, é bem-vindo. Eu vou ler. Posso ler, pastor? Por favor, pode ler. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Obrigado, irmã Carmen. Olha que interessante, né? O Davi fala assim algo bem legal da Bíblia, né? Sobre a lei de Deus, que a lei de Deus ilumina os olhos daquele que a obedece. Então, os preceitos, veja, preceito, mandamento, lei, é tudo palavra diferente para a mesma coisa. Então, os preceitos do Senhor são retos e trazem alegria para o coração. Uma outra coisa que a Bíblia falou aqui, né, que nós ouvimos, o mandamento do Senhor, então o mandamento, né, a lei de Deus, ela é pura e traz luz também aos olhos. E este mandamento restaura a alma. E o testemunho, essa é uma outra palavra para a lei de Deus, testemunho. O testemunho do Senhor é fiel. E o que que faz a observância dos mandamentos de Deus? Da sabedoria. Hoje nós vivemos numa época que tem muito conhecimento, mas pouca sabedoria. Mas quando a gente observa a lei de Deus, os mandamentos, os preceitos,
o conserto de Deus também é uma outra palavra que aparece nas Escrituras, nós temos sabedoria, a sabedoria que vem de Deus. Agora, algumas pessoas, elas, quando estudam a Bíblia, elas se perguntam assim: a lei de Deus, ela é pecado? Será que a lei de Deus é pecado? Será que a Bíblia tem resposta para essa pergunta? A lei de Deus é pecado? Vamos olhar a Bíblia? Romanos capítulo 7, Romanos 7, verso 7. Seria a lei pecado? E Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu sobre isso, sobre essa pergunta, né? Seria a lei pecado? Se alguém encontrou aí e quiser ler, pode ler. Romanos 7:7. Tá, tem tempo ainda Será para que, achar. será que estou sugerindo que a lei de Deus é má? Claro que não. Eu não teria conhecido o pecado a não ser pela lei. Eu não conheceria o que é cobiça se a lei não dissesse não cobice. Obrigado, Raquel. Vê a resposta de Paulo para essa pergunta, né? Seria a lei pecado? Não, a lei não é pecado, de modo nenhum. É a versão da Bíblia que eu tenho aqui, ó, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse a lei. Qual que é a função da lei? É mostrar, ela é como um espelho, né? Então, se você tem espelho em casa ou perto de você, ou muitas vezes usam a câmera do celular, né, como espelho para refletir. Então, se você pegar um espelho, você vai ver aonde está a tua, tipo assim, se tiver alguma sujeirinha no rosto, né? Se tem alguma mancha, se o cabelo está fora do lugar. Então, você vai ver o espelho. O que que é a lei de Deus? Como o Paulo está falando aqui, ela é um espelho que mostra para nós aonde está o cabelo fora do lugar, aonde que está a mancha, aonde que está, tipo assim, se tem alguma sujeirinha, aonde que está essa sujeira. Se a gente ler o verso 8, diz assim, ó, o verso 8 de Romanos 7, 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Aí ele fala assim: outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, que é o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Ele está dizendo assim: a lei me mostra, e se você continuar lendo esse texto de Romanos 7, a partir do verso 7, você vai ver que ele faz quase como um artigo falando da função da lei em relação ao pecado, que ela mostra aonde está o pecado, aonde nós estamos assim falhando, né, desobedecendo. Por quê? No Salmo 51, que é um salmo que foi escrito por Davi, nós não vamos ler esse texto, tá? Nós vamos ler um outro salmo, mas não vamos ler esse salmo. Esse Salmo 51, e nós já lemos em um outro momento aqui, ele fala que nós nascemos em pecado. O que que ele está dizendo? Que o pecado que Adão pecou, desobedeceu a palavra de Deus. E esse pecado passou a todos os homens. E tanto que há um outro texto de Paulo que ele fala assim: por um só homem veio a morte, o pecado traz morte. Romanos 6:23 fala assim: o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E fala assim: por um só homem veio a morte, mas por um só homem também veio a vida. Então, por Adão, a morte passou a todos os homens, o pecado passou a todos os homens. Mas por Jesus, a vida é oferecida a todas as pessoas, a todos os homens, né? Vamos lá dar uma olhadinha no Salmo 119 agora? Salmo 119, o verso 11. Salmo 119, Davi falando sobre a lei de Deus, né? Novamente. Ele vai usar uma expressão chamada bem-aventurado, bem-aventurado. É assim que começa o Salmo 119, falando várias vezes bem-aventurados. Bem-aventurado é uma palavrinha para feliz. Bem-aventurado igual feliz. O Salmo 119, o verso 11. Tem alguém que gostaria de ler? Posso ler? Pode. Pode. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Muito bem, é esse o texto.
Até fácil de decorar, né? Ó, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Qual é a referência de Davi, né? Por que guardo-as no coração, as tuas palavras? De que palavra que ele estava falando? Ele faz uma Uhum. referência aqui também à lei de Deus. Então eu guardo as tuas palavras no meu coração, eu não peco contra ti, porque eu ando em obediência, né? Obediência a Deus. Mais tarde, Tiago, no Novo Testamento, que é irmão de Jesus e escreveu o livro de Tiago, que é o livro de Provérbios do Novo Testamento, ele, ele fala de uma outra forma a mesma coisa que Davi falou. E é muito interessante como ele chama a lei de Deus. Quero ler com você, é Tiago, capítulo 1, o verso 25. Você pode ir quase até o final da Bíblia, e daí você vai encontrar o livro de Tiago. Eu sempre vou no Apocalipse e vou voltando, mas você pode achar de outra forma. Então, Tiago 1, verso 25. Ele usa alguns adjetivos para a lei de Deus. E eu queria que você entendesse isso hoje à noite. Como que a Bíblia toda, você vê, a gente já foi no Antigo Testamento, agora vai no Novo Testamento, falando sobre a lei de Deus, né? Sobre a lei de Deus. Tiago 1, 25. Alguém quer ler? Posso ler? Por favor. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Muito bem, obrigado, Noemi. Olha o texto bíblico, né, que a Noemi leu para nós. Dois adjetivos. Primeiro, a lei é perfeita. Davi também fala isso. A lei é perfeita e restaura a alma. Só que Tiago, ele é irmão de Jesus. Aí ele escreve assim, ó: a lei é perfeita, mas é a lei da liberdade. É, a lei de Deus, ela não aprisiona você, mas ela te liberta. Ela é libertadora, a lei de Deus, porque faz parte da própria essência do caráter de Deus. E veja, o que a Noemi leu, né? Quem nela persevera, não é e não sendo negligente, mas operoso, ou seja, pratica as verdades da lei de Deus, é chamado de bem-aventurado no que realizar. Então, quando você observa a lei de Deus, você é chamado de bem-aventurado em tudo aquilo que você realiza, em tudo aquilo que você faz. No livro de Êxodo, agora, nós vamos no capítulo 31 do Êxodo, lá no Antigo Testamento, para ver quem que deu a lei, né? Quem que escreveu a lei de Deus. E depois nós vamos dar uma olhadinha na lei de Deus. Êxodo, capítulo 31, verso 18. Se o Manuel quiser ler. E tendo acabado de falar com ele, no Monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Muito bem, obrigado, Emanuel. Quem é que escreve a lei? O próprio Deus com o seu dedo. Então, em pedra. A gente já leu Davi falando sobre a eternidade da lei, né? Que a lei é para sempre. Quando Deus pede para escrever na pedra, é porque não era para apagar, né? Era para sempre, na pedra. E foram escritas e a lei foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Então, não é humana, é algo que vem de Deus. Aonde está a lei de Deus? Está em Êxodo 20. Êxodo 20. Se você for um pouquinho para trás aí, a gente estava no 31, vamos no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20. A partir do verso 1, porque está registrado tudo o que Deus falou aqui. Vou ler aqui o texto. Verso 1. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É assim que começa a lei de Deus. Entenderam? Ó, verso 1 e verso 2. Assim que começa a lei de Deus. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão.
Vou só contextualizar. Por que que Deus fala que eu tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão? Porque os filhos de Israel, os descendentes de Israel, e que eram descendentes de Abraão também, Isaac e Abraão, eles ficaram por pelo menos 400 anos como escravos na terra do Egito. Eles foram libertos da terra do Egito não por ação humana, mas por ação sobrenatural. Deus os tirou, a Bíblia diz assim, com mão forte, mão poderosa, com milagres, com sinais. Se você ler a libertação do povo de Israel, você vai ficar impressionado com o que Deus fez, impressionada com o que Deus fez para libertá-los. Sempre que Deus vai dar algo para os seres humanos, ou vai pedir algo para os seres humanos, ele faz algo em primeiro lugar. Gosto demais do texto de Êxodo 20, porque Deus fala assim, ó, então falou o Senhor Deus todas essas palavras dizendo, dois pontos, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, antes de Deus dar a lei, que é a lei da liberdade, que é lei perfeita, que reflete o próprio caráter dele, que não tem nada a ver com pecado, mas que nos mostra o caminho da felicidade, que faz com que a gente seja próspero e bem-sucedido, né, nas relações humanas, nas relações do dia a dia também, porque nós lemos aqui que quem é operoso na lei da liberdade, na lei perfeita, é bem-aventurado, né? É feliz. Deus fala assim, ó, eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus primeiro liberta. Entenda isso na palavra de Deus, ó. Ele liberta primeiro, ele tira da terra do Egito, ele tira da terra da servidão. Ele faz algo pelo ser humano. E depois ele fala assim, ó: Não terás, verso 3, quiser acompanhar aí. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Isso aqui é tudo que Deus escreveu na pedra. Nem semelhança alguma do que há embaixo, em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor Deus não terá por inocente o que tomar o nome em vão, o teu nome em vão, o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aí o verso agora 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Verso 13, não matarás, 14, não adulterarás, 15, não furtarás, 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 17, último, que é o 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Aqui estão os 10 mandamentos que Deus escreveu com o dedo dele na pedra. Um fato aqui, quando você olha os mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos têm relação com Deus. É o ser humano e a sua relação com Deus. E os 6 mandamentos, a partir ali do honra teu pai e a tua mãe, até não cobiçarás, tem a ver com as relações humanas, com os relacionamentos entre as pessoas. É a essência do caráter de Deus. Interessante demais, né? E é a lei da liberdade, a lei da fidelidade. E a gente pode se perguntar assim, né? A lei é um fim em si mesmo? Será que a lei ela é um fim em si mesmo? E eu digo para vocês que o objetivo final da lei é mostrar Jesus Cristo. E isso está onde? Eu vou ler com você aqui, ó, Romanos, no Novo Testamento agora. Qual que é o fim da lei? O fim da lei é Cristo.
É Romanos, capítulo 10, verso 4, no Novo Testamento. Romanos 10, verso 4. Muitas pessoas falam isso, ó, a lei é um fim em si mesmo. Não, e não é. A lei não é um fim em si mesmo. A lei, ela aponta para Cristo. Romanos, então, que nós vamos ler agora, capítulo 10, verso 4. Emanuel, isso, por Agora sim. favor. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Muito bem. Quem é o fim da lei? O fim da lei é Cristo. E é Paulo, mais uma vez, escrevendo aqui, né? Quem é o fim da lei? Jesus, ele revelou o verdadeiro significado da lei. E está nos evangelhos, né? Por exemplo, vamos lá? Mateus capítulo 5, o verso 17. Mateus 5, verso 17. Eles estavam questionando Jesus se ele havia vindo para abolir a lei ou ou os profetas, aquilo que os profetas disseram. Aí ele dá esta declaração que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, o verso 17. Se alguém quiser ler, também é bem-vindo. Posso ler? Uhum, por favor. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Amém. Muito bem, esse é o texto da Bíblia. E Jesus faz essa declaração. Jesus é Deus. E a própria essência, o caráter de Deus está expresso na lei. E quando ele é questionado sobre a lei, ele fala assim, ó, não pensem que eu vim revogar a lei, anular a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Só que cumprir do jeito que Deus pensou o cumprimento da lei, né? Não do jeito que os homens estavam fazendo, que era colocar um peso, um peso muito grande sobre as pessoas com relação à lei. Porque a lei não salva. Quem nos salva? Jesus Cristo é quem nos salva da condenação do pecado. A lei pede que exista uma justiça. E Cristo, na cruz do Calvário, apresentou justificativa para todos os nossos pecados. Então a lei foi satisfeita. E por isso que quando a gente lê o livro de Paulo, né, Romanos 8, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o Senhor. O pecado pede condenação, morte. Mas em Jesus, quando a gente está em Jesus e confia naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, nós somos justificados, então apresenta-se justificativa para o pecado, nós ganhamos vida e possibilidade de eternidade, né, vida eterna. Nós agora obedecemos a palavra de Deus em alegria, porque ela não é um peso, por causa de Jesus. Quer ver onde está escrito isso? Vou ler aqui com você. João, capítulo 14. Um pouquinho para frente, o Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. São palavras de Jesus. Algumas Bíblias está escrito até em vermelho, sabe? Está escrito assim, ó. João, capítulo 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. São palavras de Jesus. Ele está falando assim: se você me ama, então você guarda os meus mandamentos. Algumas pessoas falam assim: ah, não, mas os mandamentos de Jesus foram modificados, porque ele falou assim para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele realmente falou isso. Só que lembra que agora há pouco eu falei para vocês que os primeiros 4 mandamentos têm relação com Deus? E os 6 mandamentos, honra teu pai e tua mãe, não matar, não furtar, não dizer falso testemunho, não cobiçar, tem relação com o próximo. Agora, reveja, né, o que eu falei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e todo entendimento. É isso. Então, se você ama a Deus de todo o coração, alma e entendimento, você não tem outros deuses, entende? Você não toma o nome de Deus em vão, você obedece a Deus. E se você ama o próximo como a você mesmo, você não
adultera, você não furta, você não mata, você não cobiça, você não diz falso testemunho. Entende? Jesus, ele sintetizou aquilo que já estava claro e que é claro, né, na palavra de Deus. Mas agora veja, se me amais, você ama a Deus? Então, guarde os mandamentos. Obedeça os mandamentos de Deus. Porque os mandamentos, a lei de Deus, nos mostra o caminho da salvação. A nossa salvação é por causa de Jesus. Eu quero ler um último texto com você, que está em Romanos, capítulo 8, verso 1. Já citei aqui, mas eu quero ler com você. Romanos 8, verso 1. Isto, pode ler, por favor. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Muito bem, muito obrigado, viu? Não há, Marcelo, obrigado. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque quando a gente está em Cristo Jesus, não tem condenação. E Jesus nos livra, né, e nos liberta de toda a condenação. Talvez você possa ter uma pergunta assim, que eu já tive. Ok, pastor, a lei de Deus está clara na Bíblia, a lei da liberdade, ela é justa e boa, o mandamento é justo e bom, tudo bem. Paulo fala e os outros escritores da Bíblia também. Mas qual lei foi abolida na cruz do Calvário? Porque na cruz do Calvário foi abolida uma lei, e eu vou dizer para vocês qual é. Quando João, o Batista, chamado de Batista, no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 29, ele vê Jesus vindo em direção ao Rio Jordão para ser batizado. Jesus foi batizado nas águas. E ele fala assim: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele faz a relação que era esperada. Lembra que eu falei para vocês que o sacrifício tinha sacrifício de manhã, 9 da manhã e 3 horas da tarde do cordeiro? E tinha a lei dos sacrifícios. A lei dos sacrifícios, o cordeiro que era morto todo dia, ele representava um cordeiro de Deus que viria e tiraria o pecado do mundo, porque o cordeiro que era morto pelo sacerdote todos os dias, pela fé, confiavam que teriam um Salvador, morreria pelos pecados deles, que representava aquele cordeiro. Quando Jesus é nominado por João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, as pessoas do tempo de Jesus já fizeram a relação. Ele é o Cordeiro. E Jesus, em Isaías 53, se você ler Isaías 53, você vai ver tudo que passou com Jesus. Tudo que passou com Jesus naqueles momentos da cruz do Calvário. E ele foi como um cordeiro, diz a palavra de Deus, ao matadouro. Isaías 53 usa essa linguagem. E Jesus foi como um cordeiro, como uma ovelha sendo levado até a cruz do Calvário. Um fato importante e bem interessante é que Jesus morreu, se vocês lerem o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, vai falar o horário que Jesus morreu. Fala assim, ele morreu na hora nona, que é 3 horas da tarde, que era o horário do sacrifício da tarde. E ele fala assim, está consumado. Quando Jesus morre ali, a Bíblia diz assim que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Por quê? Porque não havia mais necessidade de cordeiros serem mortos, porque o Cordeiro de Deus agora havia morrido e acabou a lei dos sacrifícios de cordeiros, porque Jesus é como se a sombra encontrasse a realidade, entendem? A sombra encontrou a realidade e ali Jesus morre e aí não precisa mais sacrifício de cordeiros. Não precisa mais. Mas a lei de Deus, como nós lemos aqui, ela é eterna e ela dura. Tanto que Jesus falou, né, no capítulo 14, verso 15 de João: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais. Então, fazendo agora um parêntese e terminando, e fechando o parêntese também. O que que acontece? Jesus, Deus, né? Deus liberta o povo de Israel do Egito. E aí ele dá a lei. Jesus, que é Deus, né? O mesmo Deus,
Ele nos liberta da condenação do pecado na cruz do Calvário. E aí ele fala assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Que nós possamos meditar, né, na palavra de Deus de dia, de noite, como disse Davi, e nós lemos aqui, guardar as palavras de Deus no nosso coração, para que nós não possamos pecar contra o Senhor, mas andar em obediência e que possamos continuar amando o Senhor e confiando no sacrifício dele e naquilo tudo que ele fez por nós, e que ele te abençoe, que ele te guarde e que ele te faça próspera em todos os teus caminhos. Amém? Alguma pergunta antes da gente orar? Não? Tudo certo? Então vamos orar a Deus. Vou fazer a oração aqui. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz. Obrigado pelas orientações da tua palavra, pela bênção da tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a meditarmos na tua palavra e confiarmos sempre no Senhor. Abençoa cada amigo, amiga que está aqui, abençoa sua família, nas suas necessidades, supre-lhes as suas necessidades, ouve as suas orações e nos ajuda a crescer no conhecimento e na graça de Jesus. Nos dá uma boa noite, bom restante de noite, e no próximo encontro que possamos nos encontrar bem e nos rever aqui para estudar e conhecer mais a tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Boa noite. Até breve. Qualquer coisa, manda uma mensagem aqui que a gente está aqui, tá bom? Tudo de bom.